Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Caminhar. E hoje eu estou muito feliz porque o meu convidado é um amigo de longa data, mas mais do que isso, é um profissional super capacitado, tem uma empresa que ajuda outras empresas a ter melhores resultados. Eu estou aqui com o Rodrigo Carnielli, da Solar Facilitações. Tudo bem, Rô? Tudo bem, Marcião. Obrigado pelo convite. Legal. Conta um pouquinho pra gente, Rodrigo, o que a Solar faz, o que o Rodrigo faz para ajudar as empresas e como é que as empresas podem chegar até vocês e conseguir resultados melhores com as facilitações que vocês desenvolvem. Legal. Primeiro começar que a gente estava falando aqui em off, né? Dessa zona de conforto, e aqui eu estou realmente num local completamente desconfortável. Só que faz todo sentido a gente trabalhar dentro dessa zona de desconforto também, né? E isso é um pouco do que a gente leva no dia a dia para dentro das empresas. Hoje, basicamente, a minha empresa, a Solar Facilitações, ela começou com um sócio, o Bruno Zia, e o Zia hoje ele está fazendo algumas aventuras por aí, inclusive Brasil afora. Então, nesse momento, a empresa ela passa por mim e a gente entrega para as empresas algo que tem a ver com o movimento. Então, a Solar Facilitações, o nome, inclusive, né, ela vem das qualidades anímicas, da antroposofia e, basicamente, que são competências, digamos assim. Então, cada qualidade anímica seria uma competência. A da Solar é aquela que traz harmonia, que equilibra as forças, as potências, e dentro de um lugar que a gente possa dar um calorzinho, enfim, uma energia e movimento para as empresas. Então, dentro disso, a gente pega o que as empresas ou que as pessoas lá de dentro tendem a querer, né, modificar, e o nosso trabalho é levar dinâmicas, escuta, para trazer uma modificação que venha do todo, de todo mundo, de fato, né, para trazer alguma coisa que seja humanizada na prática. Muito legal, cara. Uma das coisas que eu sei que a Solar faz é valorizar muito a parte humana dentro das empresas, né? Uhum. A gente sabe que as empresas buscam resultados melhores, mas muitas vezes as empresas se esquecem que quem traz o resultado é um ser humano, uma pessoa que está ali. Então, se elas cuidarem um pouco melhor das pessoas, fica mais fácil do resultado vir, porque são as pessoas que vão trazer esse resultado, né? Sim, sim. O que você pensa sobre esse assunto? É um lugar que as empresas têm as suas demandas, né? Então, muitas vezes o mercado acaba exercendo uma influência muito maior nos resultados, ao ponto de eu, então, dar mais valor para os resultados e para as demandas que eu estou recebendo de fora do que dar valor para o interno. Bom, o trabalho que a gente acaba fazendo é trazer uma consciência, principalmente para a liderança, de que o nosso trabalho, para ele ser humano de fato, ou para ele chegar perto disso, né, porque às vezes é só uma expectativa que todo mundo tem. E é um desafio enorme a gente fazer ele ser aplicado. Então, entra num processo de observar, compreender e depois modificar. Então, muitas vezes, a gente tem que equilibrar e balancear os desejos por resultado, enquanto tem um grupo se conscientizando de tudo que eles são cobrados e dos desejos que eles têm lá dentro também, né? Por melhores práticas internas, melhores lideranças, ao passo em que eu entrego mais produtividade, mas que isso seja equilibrado e não fique só na fala, né? Que não aconteça na prática, que não seja uma realidade. Até porque hoje o mundo corporativo é muito agressivo, né? Então as pessoas acabam se sentindo pressionadas, estafadas, e acontece muito do burnout, né? A pessoa acaba se sentindo muito cansada ali e muitos donos de empresa ou chefe acaba achando que é frescura, mas não tem nada disso, né? É uma doença de fato, né? De fato. Inclusive, você trouxe o burnout agora, até uma coincidência, porque a empresa a qual a gente fechou o nosso contrato mais recente, a liderança teve. Olha, né? Só. E por ter tido essa experiência nada gostosa, digamos assim, ele vê muito valor no nosso trabalho e ele busca levar de fato as coisas para dentro da empresa dele. Muitas vezes eu fico ali me perguntando, né? Eles poderiam... Aliás, eu até solicitei, né? Falei assim, olha, dá algum tipo de feedback para eu tentar ampliar a consciência do que é que eu entrego do ponto de vista do meu cliente, não o meu, que eu desejo falar, né? Para todo mundo ouvir. E aí, na prática, é uma pessoa assim que, no final das contas, eu acabo elogiando muito mais ele do que o nosso trabalho lá dentro. Porque se não for a figura, se não tiver a figura do líder, né? Que é a pessoa que toma a decisão, e comprar a ideia, não existe trabalho. Né? Vira só um ideal que a gente quer levar para algum lugar, mas que ele não vai ser aplicado. Né? E, no caso, é uma experiência que veio a partir da dor. Né?
Então, o nosso trabalho ele também acontece na prevenção. Então, as pessoas não precisam esperar ter um burnout ou alguma coisa de pior acontecer para solicitar um trabalho como o nosso. Isso é muito interessante porque, apesar de toda essa pressão, toda essa necessidade que as empresas exigem aí do funcionário e que ele acaba se sentindo pressionado, uma certa dose de pressão é muito importante também para que as pessoas possam se desenvolver, né? Afinal de contas, eu penso que é fora da zona de conforto que acontecem as coisas mais interessantes, né? Então, quando você se sente muito pressionado, você se sente muito estafado, muito cansado, você acaba tendo alguma doença ou alguma coisa que não é legal. Mas também, se você ficar muito preso àquilo que te traz muito conforto, você também acaba não descobrindo o seu potencial, né? Sim, sim. Aliás, assim, um dos temas, né, um dos objetivos de hoje é falar um pouco também sobre a experiência que eu trago do esporte, né? Ah, que legal. E, recentemente, dou aula também, né? Dou aula em alguns lugares. Então, a gente pega turmas aí com 30, 40 alunos. E, hoje em dia, mesmo os alunos, mas estou tentando trazer o que acontece lá dentro de sala de aula para dentro do ambiente corporativo ou no ambiente familiar também. A gente precisa compreender, de fato, o que é desafiador para um e para outro. Então, às vezes, eu trago uma metáfora que vem da academia, que seria, se eu te der hoje um peso de 20 quilos, eu estou te dando uma carga excessiva ou não? Né? Então, para ser desafiador e para ter continuidade e para você ver evolução, precisa ser uma carga adequada a você. Né? E que não vai ser a mesma do seu gestor, ou do seu par, ou do seu familiar, ou do aluno, enfim, quem quer que seja. Né? É muito individual. E cabe a gente poder ter um olhar, né, de conhecer, né, as pessoas que estão lá, tentar trazer à tona as informações para a gente ir ampliando consciência, para que o trabalho seja adequado de fato para cada um e seja real, que tenha a ver com o que acontece dentro de cada ambiente. Porque o trabalho que eu entrego num lugar é completamente diferente do trabalho que eu entrego em outro. E cabe também a pessoa que está recebendo esse trabalho comunicar, né? Porque se de algum momento ela estiver sendo muito exigida, além, né, do que seria interessante e positivo, ela pode sofrer ali também várias questões, inclusive emocionais, que a gente também vem falando mais na sociedade hoje em dia. Mas cabe a pessoa também poder falar. E aí também é um lugar de a gente ir aprendendo a falar, né? Porque por muitas vezes, por muitos anos, talvez a gente tenha ficado mais num lugar de guardar do que falar e comunicar. Isso daí também é desafiador nos ambientes que a gente atua hoje em dia. É verdade. Cara, você sabe que o nosso podcast tem esse nome, né? Pode Caminhar, porque eu tento aliar um pouco da nossa vida empreendedora com as nossas paixões pessoais. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer caminhadas de longa distância ou subir uma montanha, como eu acabei de fazer. E eu sei que você também tem algumas paixões pessoais que têm a ver com o esporte, como você mesmo acabou de trazer. Eu queria que você tentasse fazer uma relação aí entre a prática esportiva, alguma coisa de uma alta intensidade, eu sei que você também é adepto aí à prática da caminhada de longa distância, com o mundo empreendedor, com essa fase que você vive hoje em dia do empreendedorismo. Isso para que a gente trace um paralelo entre o nosso negócio e aquilo que eu gosto muito de fazer no momento em que eu não estou pensando no meu negócio lá. A gente tem ali momentos de lazer, né, e tudo mais. O esporte, para mim, acontece naturalmente desde sempre. Né? Desde que eu me conheço aí por gente, eu pratico de tudo. Normalmente muito mais atrás de bola, né? Correr atrás de bola, não importa qual, então várias modalidades. E depois de um tempo indo para as caminhadas de longa distância. Aliás, antes de responder essa pergunta, você sabe quantas vezes você já influenciou o meu trabalho recentemente ou não? Não faço ideia. Né? Então, olha só, tem vários aí, né? Porque tem trabalhos aí em instituições educacionais. Esse trabalho mais recente veio também de uma rodada de negócios, a convite seu. Eu estou aqui em mais um, você vai me tirando da zona de conforto, né? Então, esse networking que existe aqui, ele é super positivo. Que legal. Muitas vezes causa ali esse impacto que eu sinto agora, né? Por exemplo, né? Que eu estou aqui super tenso, mas que ele é super positivo, então aproveito para agradecer você também por isso. E um deles vem da caminhada também esportiva, da caminhada de longa distância, onde eu fiz o caminho da fé, né? Desafiado por você também. Então, assim, se eu pegar o caminho da fé como exemplo maior, ali dentro, acho que acontece tudo que a gente vê dentro das modalidades esportivas. Então, eu tenho que me preparar para um jogo, eu tenho que saber o que eu tô, como é que eu estou para um jogo, se eu estou me alimentando bem ou não e por aí vai. Se eu estou dentro de um time, se eu tenho que seguir uma liderança, se eu tenho que seguir um norte, se sou eu que dou esse norte, como é que eu executo ele lá dentro, se é escutando o todo ou não. Então, tem muito a ver, e eu, por muitos anos, atuei dentro da parte estratégica e tática do tênis, que é um esporte individual.
E, bom, querendo ou não, a gente está trabalhando sempre na parte de ampliar a consciência. Eu já falei várias vezes disso aqui hoje, estou meio repetindo. Mas do atleta, para que ele, então, sabendo das competências que ele tem e da leitura que existe dentro de um jogo, que tomada de decisão que eu tenho? Qual que é a melhor escolha? Como é que está o meu emocional ali dentro? Então, querendo ou não, trabalhar o ser integral, né? O todo dele. Qualquer questão que acontece ali hoje, ele pode compartilhar comigo. Algumas eu tenho competências para atuar, em outras a gente consegue indicar o melhor trabalho de outros profissionais que atuam em conjunto, porque a gente atua em uma equipe multidisciplinar também. Hoje eu também faço uma atuação junto de uma goleira do futebol feminino, por exemplo, do profissional. E é uma carreira e tanto, no esporte, de novo, que está em crescimento, mas que tem pouco investimento. Então, os desafios são inúmeros ali dentro, para atleta e para pessoa. Então, a gente também tem que continuar olhando para isso. E o esporte, querendo ou não, então ele traz esse autoconhecimento, né? Conhecimento de mim, do meu corpo. Atualmente, eu treino para cuidar da minha saúde. Antes eu treinava para competir, para ganhar, né? Hoje é um outro olhar que eu tenho para mim, para o meu corpo e do que eu preciso para continuar atuando. Então, ele me traz eixo, né? Antes não, me trazia para um lugar de querer resultado, né? Que legal. Cara, e você também me conhece bem a ponto de saber que, para mim, o network, as relações humanas são muito importantes. Eu tento prezar sempre por isso. Mas eu queria falar sobre o teu negócio, no teu negócio especificamente. Sim. Como você vê a importância do network? Por que essa pergunta? Um dos grandes objetivos desse podcast é ajudar aquela pequena empresa a crescer, ou aquele cara que ainda não teve a coragem de sair do mundo corporativo a dar aquele passo, que é o mais difícil de todos, e deixar a carteira assinada de lado para ir realizar um sonho. É o cara que tem vontade de ter um negócio próprio, mas não sabe exatamente se ele deve ir naquele momento ou não. E eu acredito muito que o network de qualidade, a prática de boas relações entre as pessoas vai ajudar esse cara a dar esse primeiro passo. Queria saber de você qual a importância que você vê na Solar de um network bem estruturado. Talvez você possa me ajudar com isso até, né? Porque o network, então, ele é muito importante, né? Acho que vai muito de cada um e da forma como cada um quer crescer. Sem networking, sem boas relações, a gente ou vai ter muita dificuldade com isso, ou, quiçá, vai conseguir, né? E para explorar, então, assim, aliar o seu networking com o seu propósito. O que você quer entregar. Legal. Porque se você não tiver aliado, a palavra até aliado, né? Aliados, né, que caminhem junto, que troquem, você não vai andar muito. Ou senão você não vai entregar tudo aquilo que você talvez gostaria de entregar. Acredito que o poder do networking hoje é essencial para qualquer negócio, para que ele possa acontecer. Para a pessoa aprender, né, para ela saber mais, de fato, sobre algo, sobre como começar, tirar dúvidas, enfim, ganhar esse tipo de apoio inicial. Para ela também poder construir, estruturar melhor a empresa dela e poder prosperar. Então, acho que em todos os segmentos dentro de uma empresa, as áreas de atuação, o networking ele é super positivo. Então, acho que a frase aí que resume é cuide das suas relações. Com certeza. Eu vi uma frase muito interessante lá no teu Instagram, que fala que sucesso não é apenas sobre dinheiro, mas também sobre impacto, né? Eu queria saber do Rodrigo, o que é sucesso para você e o que você pensa sobre essa frase que vocês publicaram lá. Olha, a gente publicou com base de uma conversa que veio de um diretor, que ele estava ali pensando, que é um diretor de uma empresa que a gente apoia também, o trabalho deles lá dentro, e que era uma reflexão pessoal, onde ele cogita abrir mão de 50% dos ganhos econômicos dele. Caramba. 50% de algo, no meu ponto de vista, super interessante, um valor grande. E ele abre mão disso, ele estava na reflexão sobre abrir mão disso para ter mais qualidade. Então, que de fato, uma das coisas que incomodavam ele é que podia não ser bem visto ou visto como sucesso. Então, tinha ali uma crença interna dessa pessoa, podendo talvez refugar essa ideia por conta do que os outros vão achar, se ele seria bem sucedido ou não. O que o Rodrigo acha disso? Eu acho e sempre acreditei muito no valor das relações, muito mais até do que o econômico. Isso impacta a minha vida também, em outros aspectos, mas acho que, de novo, para mim é equilíbrio, né? Você precisa entender o que você precisa hoje de tempo, que tempo hoje é uma das coisas que estão sendo muito bem valorizadas, o quanto que você deseja e quer construir, o quanto que o econômico pode impactar nisso ou não, acho que é um olhar de cada um. Então, no meu, eu vou sempre equilibrar tempo de qualidade para estar com a família, né? Hoje, amo estar com a minha esposa e com a minha filha, amo trabalhar e dar aula,
amo ser professor, amo trabalhar com desenvolvimento, estar nessa posição, é uma posição que me agrada porque eu acho que eu entrego e me sinto pleno ali dentro. Então, acho que o equilíbrio dessas questões junto ao econômico faz todo sentido para mim numa questão de sucesso. E é uma avaliação minha, né? Não é uma avaliação que vem do outro. Que legal, que legal. Eu sei que você teve uma trajetória profissional antes de começar a Solar, né? E você consegue se lembrar aí de um momento que foi muito importante e também aquele momento em que você decidiu virar a chave e falou assim, pô, eu quero agora cuidar da minha própria empresa. Eu não quero mais ser um funcionário, eu quero agora cuidar do meu negócio próprio. Acho que desde o meu primeiro emprego ali com 14, que era um informal, e meu primeiro formal com 15, eu sou uma pessoa questionadora por natureza, sou muito questionador. Então, eu incomodei bastante gente por aí, era uma característica peculiar que eu tinha, não agradava muito por aí nesses momentos de questionamentos, e sempre questionando já a qualidade das relações e a forma como as coisas aconteciam dentro das empresas. Então, sempre tinha aquele momento tênue entre continuar ou sair. E eu optei muitas vezes por sair e desbravar o mundo por aí, outras experiências. Né? Fiz bastante coisa diferente, eu sou bem pouco especialista. E aí, então, eu acho que a virada acontece de fato. Assim, fiz educação física, me formei em 2007, tive a oportunidade de ficar um ano fora. Quando eu volto para trabalhar num local em que a gente tem a oportunidade de trabalhar o desenvolvimento de formação de atletas do tênis. Acontecem ali questões políticas dentro de um clube e tudo mais, então a gente não consegue dar continuidade. Na sequência, fui para uma grande empresa também, trabalhar com recrutamento e seleção, trabalhar com uma coisa completamente distinta que surgiu. E em ambas, a experiência era a mesma. A experiência a gente não consegue aplicar o que a gente quer, o que a gente escuta por aí, o que a gente lê nos livros. Não é aplicável. Não é. Né? É muito bonito de se ouvir, mas espera lá que está um pouquinho ou muito longe do que tá sendo escrito por aí. E acho que então a Solar, até antes da Solar, eu tive outras empresas, outras duas empresas, uma no ramo esportivo, uma outra só com coaching, hoje com uma consultoria mais ampla, onde então a gente tem a possibilidade de fazer isso acontecer de fato. Né? Então acho que aconteceu em 2015, 2014, essa virada para, de fato, empreender de uma forma isolada, sozinho ou em parceria, mas fora das grandes empresas. Pô, que legal. E a gente sabe que empreender no Brasil é um grande desafio, né? Principalmente uma empresa pequena como a tua, como a minha. A gente tem desafios diários ali em que o dono da empresa precisa cuidar de todo o ambiente da empresa, né? Então, você não consegue delegar para um departamento, para outro departamento e cuidar só do teu negócio principal. Você precisa fazer de tudo na tua empresa. Ao mesmo tempo que isso é super desafiador, também traz um orgulho gigante quando a gente consegue conquistar um novo cliente, quando a gente consegue entregar um trabalho bem realizado, né? Essa resposta do cliente também é muito bacana. Quando o cliente vira pra gente e fala assim, cara, isso aqui que você fez mudou da água pro vinho. A forma como eu pensava, a forma como eu via o meu próprio negócio, né? Porque você está mexendo diretamente no sonho do cara, né? Então, você acabou de conseguir um novo cliente, você disse, e a gente já teve uma conversa sobre isso, e a forma como essa empresa está se moldando e as coisas vão começando a se construir lá dentro, isso tem tudo a ver com o trabalho do Rodrigo, mas vai afetar diretamente a vida de várias pessoas ali dentro, e isso vira uma rede, porque a família daquelas pessoas vai sentir também esse impacto, as pessoas trabalhando mais felizes, elas vão para casa mais felizes. Como você vê essa corrente que se forma através do teu trabalho, que é tão bacana e tão importante para as empresas nos dias de hoje? O meu trabalho apoia um cadinho, né, desse resultado. Né? Não dá para falar que é meu trabalho que faz tudo isso. Pelo menos eu acho que o meu trabalho ele impacta, mas o maior impacto vem da pessoa mesmo. Aquela que aceita, então, ser impactada e que vai explorando. Começa por isso. Né? A pessoa precisa aceitar esse impacto. Né? E aí o principal potencial vem dela, né? Vem dessas pessoas que estão trabalhando junto. E aí, então, assim, bom, quando eu vejo isso acontecer, a sensação é o máximo, assim, né? Tô sendo útil para algo, né? Eu tô entregando, né? Então, se eu aprendo, eu entrego, né? E então, a sensação é a melhor do mundo, né? Eu me emociono fácil, né? Então, em casa lá, não aqui... A gente se emociona bastante, fica feliz e fica pronto para a próxima. É assim quando a gente termina um dia de trabalho, é assim quando a gente termina uma entrega por completo, é assim quando a gente termina uma boa aula, um bom curso, em que a gente tem recebido, graças a Deus, em bons feedbacks também. Nos mantém, pelo menos me mantém
com energia para continuar e continuar entregando. É muito legal ver esse brilho nos olhos quando você fala sobre as aulas, quando você fala sobre o teu trabalho, porque eu acredito muito que é isso que faz com que o empreendedor dê certo. Né? Você já disse aí que você teve outras 2 empresas, então você deve ter tomado muita porrada até aqui e continua tomando, porque faz parte do nosso dia a dia mesmo, né? Sim. Se o Rodrigo de hoje pudesse voltar 15, 20 anos no tempo e conversasse com o Rodrigo mais jovem, esse Rodrigo que tinha sonhos, que tinha aspirações de montar a empresa, mas ainda estava lá preso naquela zona de conforto, não sabendo exatamente se ele deveria ou não fazer aquilo. O que você poderia dar de dica para esse cara de lá do passado, ou o que você poderia contar para ele que aconteceu nesse período, para que ele pudesse chegar agora um pouco mais calejado? Boa pergunta. Olha, eu acho que assim, se eu não tivesse, inclusive, feito isso que eu poderia agora comunicar para esse meu eu do passado, talvez hoje eu não estaria aqui falando isso, né? Então, no final das contas, é super positivo. Pelo menos eu reconheço como positivo as coisas que eu fiz que talvez não foram boas escolhas, boas atitudes. Mas talvez calma para eu não jogar a minha ânsia no comportamento dos outros, né? Então, a minha ansiedade de ver, na expectativa de esperar que o outro visse a mesma coisa que eu estivesse vendo naquele momento, né? Então, a minha ânsia, a minha ansiedade de que o outro enxergue o que eu estou enxergando e que isso seria maravilhoso caso essa pessoa visse, né? Então, uma expectativa um pouco não, completamente irreal, né? Era uma ansiedade totalmente minha, mas que eu só vou tomar consciência disso com o passar dos anos, né? Em alguns momentos eu joguei essa ansiedade no outro, eu impactei essa outra pessoa dessa forma. Cara, que interessante, né? Muita gente que vem aqui, quando eu faço uma pergunta parecida com essa, as pessoas falam assim, cara, se eu pudesse voltar, eu ia falar para aquele cara lá de trás, calma. Né? Então, algumas pessoas já responderam alguma coisa e isso me mostra que esse é um comportamento do empreendedor, né? Do cara que tem vontade ali, que às vezes ele tem tanta vontade que ele se atropela um pouco. Com certeza. E com um pouco mais de maturidade que vem com o passar do tempo, a gente consegue dosar um pouco mais essa ansiedade e dar passos mais certeiros em direção aos nossos sonhos, né? Com certeza. E dentro do ambiente esportivo, essa ânsia às vezes ela é bem-vinda. Sim. Né? Então, é um ambiente mais agressivo, né? Então, às vezes, essa agressividade que acontece dentro do esporte, na forma de se comunicar, nas relações que estão ali, elas são ou bem-vindas em algum momento para dar um ânimo ali no pessoal, ou elas são só aceitas. A gente sabe que ela não é positiva, mas ela é aceita. Mas acontece, e ela não vai mudar, faz parte daquele ambiente. E isso, às vezes, acontece fora, ou eu trouxe de lá, né, para dentro de outros ambientes em que não tinha menor cabimento. Então, realmente, é um ambiente onde, bom, eu quero prosperar, quero que a minha empresa cresça. E, consequentemente, nessa ânsia, a gente atropela algumas coisas. O legal é assim, né? Atropelou, errou, às vezes foi atropelado, né? Mas faz tudo isso é ingrediente para você ser um empreendedor, pelo menos mais consciente, e aí, consequentemente, você tem mais ferramentas aí para brincar nesse mercado. Que legal. Para continuar atuando. E é justamente por isso é que eu tento traçar um paralelo entre as nossas paixões pessoais, porque isso, pelo menos para mim, funciona muito bem. Quando eu estou sobrecarregado ou ansioso com alguma coisa, eu uso essa ferramenta da montanha ou da caminhada para me ajudar a desacelerar um pouco. Né? Então eu utilizo lá uma caminhada de longa distância, eu fico lá 2, 3 dias andando, né? E muitas pessoas acham que isso é maluquice, mas não é. Eu utilizo essa paixão pessoal que eu tenho pelo contato com a natureza para que eu desacelere um pouco, e quando eu volto para o meu trabalho, eu volto muito mais focado, as coisas parecem que rodam um pouco melhor, assim. Sim. Né? Você tem as suas próprias paixões pessoais, o esporte como uma delas, você consegue perceber também que isso te ajuda a desacelerar e focar mais no que é mais importante para quando esses momentos de ansiedade batem, assim? Com certeza. Com certeza. E eu consigo enxergar o desafio dentro de cada uma. Às vezes o desafio só de jogar energia para fora, então eu preciso suar, preciso jogar 3 horas de alguma coisa. E às vezes jogo 3 horas sem problema nenhum. Então você extravasa, né, alguma coisa que está ali, cansa o corpo, cansa a mente, você volta, você está mais são, você está mais equilibrado. Pelo menos eu estou assim. E às vezes uma caminhada mais contemplativa. Recentemente até troquei uma foto com você aí, acho que tem um mês atrás. Fiz parte do Caminho da Fé novamente. Lembrei da minha primeira trajetória, uma trajetória que ela não foi bem sucedida na questão de completar 100% caminhando, 100% andando. E que foi por isso, né, até por esse fracasso ou não, dependendo do ponto de vista, né? Então, assim, por não ter dado certo da forma como foi planejada, ela foi muito boa. E pretendo fazer, né, novamente agora aí, porque eu não completei ela 100% andando. Quem sabe a gente faz junto, né? Bora lá.
Bom, eu queria te fazer uma pergunta também ainda sobre o teu negócio, porque eu acredito que isso é muito importante para quem está assistindo a gente, o cara que tem uma empresa, o cara que quer conhecer um pouco mais como é que as pessoas podem ajudar a trazer resultados, né? Você tem que estar muito antenado em tudo que está acontecendo no mundo, porque você vai estar conversando com as pessoas dentro de uma empresa e hoje em dia as práticas do ESG elas são muito faladas dentro do ambiente corporativo. Eu queria que você desse uma pincelada aí rapidamente sobre como a Solar atua dentro desse novo conceito que existe e como as pessoas podem se beneficiar também com essas práticas. A gente tem conversado muito com quem trabalha com a parte ambiental, né, com o environment e a governança, mas a gente atua dentro do social. Certo. Né? O ESG está na moda, está todo mundo falando sobre. A gente está estudando muito sobre para entender isso desde o porquê que ele acontece, o porquê que ele entra hoje, para não ser apenas um índice, uma referência de novo, mas que ela não é aplicável ou realizável, para tornar isso realizável dentro das empresas, de acordo com o que cada empresa também precisa, né, dentro desse ESG hoje. Né? Então, se é uma grande empresa, se é uma média empresa, uma pequena, cada um vai ter alguma coisa trazendo insumo para trabalhar lá dentro. A gente foca no S, a gente está focado totalmente no social e nas relações. Então, assim, eu vejo com bons olhos o ESG, não só como métrica, de novo, mas toda essa iniciativa que está em volta e, querendo ou não, ela tem ajudado, pelo menos dentro do que eu tenho observado, as empresas a buscar, né? Pode ser que eles estejam buscando, às vezes, só por causa de uma meta que eu sou obrigado agora a contemplar, um índice que eu sou obrigado a contemplar, mas abre uma oportunidade. E tem gente que está abrindo essa oportunidade também, de fato, para coisas melhores lá dentro. Bom, o que eu vejo com isso? Eu vejo super, assim, é positivo, de fato, esse movimento. E a gente vem estudando e aplicando, assim, enquanto a gente continua aprendendo. Acho que eu estou sendo meio repetitivo, mas assim, a gente está aprendendo cada vez mais o ESG, a gente não considera que a gente tenha pleno domínio, mas é uma coisa mais profunda e que a gente vem aplicando dentro das empresas de acordo com a demanda, de acordo com a abertura que a gente sente lá dentro também. Legal. É um trabalho que acho que envolve muito o conceito também dentro desse social, de dar valor para um paralelo da antroposofia. Acho que vale a pena falar que a gente segue muito a linha da antroposofia, do pensar, sentir e agir. Né? Então, está em equilíbrio pleno com as coisas que acontecem dentro da empresa, quais são as necessidades dessa empresa, os sentimentos que acontecem ali dentro, a cultura da empresa, fazendo convergência com as pessoas que estão lá dentro também. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do teu trabalho já, e eu sei que não tem nada a ver com coisa motivacional. Você não vai chegar lá e fazer o cara se sentir mais motivado para ele vir trabalhar amanhã. Não, existe um negócio dinâmico mesmo, né? É prático. As facilitações que vocês fazem, elas são práticas, né? O cara vai sair dali com uma ferramenta na mão para ele poder ser um profissional melhor, um ser humano melhor, né? Sim, de fato. E a gente tira as pessoas da zona de conforto. Então, Isso. Se hoje eu sou a pessoa fora da zona de conforto aqui, normalmente eu causo esse desconforto lá dentro. E é um trabalho que demanda tempo. Sempre é isso. Então, a gente tenta contemplar muito com a liderança. Né? Ele é prático, mas a gente vai, aos poucos, trazendo isso. Esse ritmo varia de acordo com os grupos também. A gente pode ir dosando para ir cuidando, de novo, né? Dos espaços, das pessoas que estão lá dentro. E a gente causa impacto. E esse, assim, por exemplo, a gente vai trazer uma dinâmica para causar conflito. A gente causa o conflito, mas a gente não é a causa deles. Né? Esse conflito está lá dentro já. A gente só faz ele vir à tona. Que legal, cara. Que e aí, então, a gente usa dele, porque ele é super bem-vindo. E aí, trazendo de novo o aspecto esportivo, da caminhada, quantos conflitos a gente não tem ali dentro? Internos, né? Internos, e que a gente não fica sabendo, mas a gente acaba trazendo eles à tona, de novo, com cuidado, para que a gente explore eles e siga. Né? Ele não vem com um aspecto de julgamento. Mas ele vem como mais um ingrediente para contribuir no desenvolvimento. De novo, contribuir. Né? Não é que a gente muda ninguém, mas contribuir com a mudança que cada um queira ter lá dentro e que a empresa busque também. Cara, que legal. Eu não tinha a menor dúvida que esse papo com você seria super interessante. Na verdade, a gente precisaria de umas 2 ou 3 horas para ficar conversando sobre os assuntos que a Solar aplica dentro das empresas, porque realmente faz a diferença. Já faz quase meia hora que a gente está batendo esse papo aqui. E eu quero muito, muito te agradecer por ter aceitado esse convite, por estar sentado aqui comigo e deixar aí para você alguns segundos para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, Márcio. Agradecer a oportunidade de estar aqui.
A gente vem falando muito dessa rede de networking. Acredito que só tem passado gente bacana por aqui. Eu tive a oportunidade de ver. Então, parabéns para todo mundo que já passou por aqui, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Parabéns pelo trabalho da Imediato, que vem aí crescendo muito. E o Pode Caminhar agora sendo mais um canal aí, né, para vocês conseguirem aplicar o que vocês estão querendo no mundo. Então, parabéns para vocês. E agradecer a oportunidade, ficar disponível de novo sempre, né, para o que precisar. E quem sabe em pouco tempo aí também uma troca. Vou te convidar para estar lá na Solar, lá fazendo alguns trabalhos com a gente. Vai ser um prazer, cara. Valeu. Beleza. E para você que nos acompanhou até aqui, tem vontade de abrir um negócio próprio, vai na fé, pode caminhar e até mais.